Você já se pegou chorando no silêncio do seu quarto, sem entender muito bem o motivo? Uma dor que aperta o peito, mas que não tem nome. Uma angústia que não vem de um lugar específico, mas que insiste em te lembrar que algo não está certo. Esse é o sussurro da alma tentando te acordar. A maioria das pessoas passa a vida inteira anestesiada. Elas sorriem para as câmeras, mas dentro delas tudo está em ruínas. Vivem no piloto automático, acordam, trabalham, fazem o que se espera e vão dormir com o coração vazio. O chega nem sempre é gritado. Às vezes ele nasce de um silêncio desesperado, de um não aguento mais, abafado dentro da garganta. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim reconhecendo a escuridão em nosso interior. E talvez seja aí que tudo começa. Quando você encara a dor, quando você aceita que está cansado, quando você não finge mais, algo dentro de você se quebra, e essa quebra é necessária, porque só quando algo morre é que algo novo pode nascer. A dor do fim é também o início de um processo de renascimento. Quando você diz chega, você está enterrando um velho eu. Um eu que aguentou demais, que calou demais, que se perdeu tentando agradar, se moldar, se esconder. Esse eu precisa ir embora. Mas a despedida dói. Dói porque ele foi você por muito tempo. Ele te protegeu, mesmo que de formas tortas. Ele sobreviveu por você. E agora você precisa olhar para ele com gratidão e deixá-lo partir. O seu chega não é um fracasso. É um ato de coragem. É um grito da alma dizendo: eu quero viver de verdade agora. E viver de verdade é perigoso. Porque exige presença, exige que você esteja inteiro, exige que você diga não ao que fere, ao que limita, ao que adoece, e isso assusta, porque você foi condicionado a aceitar, a engolir sapos, a ser bonzinho, a não incomodar. Mas você não nasceu para caber, você nasceu para ser. O que Jung chamava de individuação é justamente esse processo. Matar as máscaras, confrontar a sombra, integrar todas as partes que você escondeu por medo de não ser amado. E isso é um parto de si mesmo, um renascimento. E como todo parto, ele vem com dor, com sangue, com caos, mas também vem com verdade. Chega um ponto em que continuar como está é mais doloroso do que mudar. E aí, a mudança não é mais uma escolha. É uma necessidade. É como se algo dentro de você te puxasse para fora da zona de conforto, da prisão que você mesmo construiu. Você começa a questionar: por que eu ainda estou aqui? Por que eu ainda permito isso? Por que eu ainda me diminuo? E nesse momento você não quer mais respostas prontas. Frases de autoajuda não servem mais. Você quer a verdade crua. Quer se ver por inteiro, mesmo que assuste. E quando você se encara de verdade, você entende. Tudo que doeu, tudo que te feriu, tudo que te quebrou, fez parte do caminho e o chega é o portal. O ponto de ruptura. Você não diz chega quando está forte. Você diz chega quando já não vê mais saída. E é justamente aí que começa a mágica. Porque o fundo do poço, ao contrário do que dizem, não é o fim, é o início. É quando você para de tentar agradar o mundo e começa a ouvir a sua própria alma. Você começa a perceber que estava vivendo a vida que esperavam de você, e não a vida que faz sentido para o seu coração. Suas escolhas não eram suas, seus sonhos não eram seus, e aos poucos você entende. Não dá mais para continuar traindo a si mesmo. É quando você começa a dizer não. Não para a relação tóxica, não para o emprego que te adoece, não para a família que só cobra e nunca acolhe, não para a amizade que suga, não para a ideia de sucesso que te afasta de você. Esse não é libertador. Ele não vem com raiva, ele vem com firmeza, ele vem com amor próprio.
Mas o mundo não entende. As pessoas se assustam quando você muda, quando você para de ceder, quando você começa a impor limites. Elas vão te chamar de egoísta, vão dizer que você está estranho, vão tentar te puxar de volta para a caixa, porque sua luz incomoda quem ainda vive na sombra. Só que agora você já sabe, você já cruzou o portal, já não cabe mais no que era pequeno, e mesmo que ainda doa, mesmo que a saudade do antigo venha, você continua, porque agora você sente que está no caminho. E o caminho verdadeiro nem sempre é bonito, mas ele é seu, e isso basta. Se você está nesse ponto de ruptura, nesse ponto em que tudo parece estar desmoronando, saiba que talvez você esteja apenas nascendo. E nascer dá medo, porque exige que você deixe para trás tudo o que era conhecido. Exige que você caminhe por terrenos ainda sem mapa. Mas existe uma força em você que te guia, uma voz que sussurra no fundo da alma. Continue. E você continua, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo sem entender o próximo passo, mesmo sem garantias. Porque agora você tem algo que nunca teve antes. Você tem você. E isso muda tudo. Talvez ninguém perceba essa revolução interna. Talvez o mundo lá fora continue igual. Mas dentro de você, uma nova paisagem começa a se formar. Mais silenciosa, mais verdadeira, mais sua. Você começa a gostar da sua companhia, a respeitar seus limites, a valorizar o seu tempo e, aos poucos, o caos dá lugar à clareza. Você começa a distinguir o que é desejo real e o que era apenas carência. Começa a ver quem realmente te ama e quem só te usava. Começa a perceber que o amor próprio não é ego, é sobrevivência, é sustento, é raiz. E quanto mais você se nutre, mais floresce, mais se torna inteiro. O velho você talvez ainda tente voltar de vez em quando, em lembranças, em hábitos, em recaídas. Mas agora você o reconhece. Você olha para ele com compaixão, mas não o deixa mais te dominar. Porque o novo você sabe, a vida é preciosa demais para ser desperdiçada com o que não te faz crescer. Você percebe que dizer chega não foi um ponto final, foi uma vírgula, uma pausa necessária para respirar, reorganizar a casa interna, olhar com mais atenção para as feridas que você empurrava para debaixo do tapete. A vida, antes tão cheia de ruídos, agora parece mais silenciosa. E nesse silêncio as respostas começam a emergir. Mas elas não vêm de fora. Não são dadas por gurus, livros ou vídeos motivacionais. Elas vêm de dentro. Vêm das partes que você ignorou por anos, das vozes abafadas da sua criança ferida, do adulto cansado, da alma sufocada. É um reencontro com você mesmo. E não há nada mais libertador ou assustador do que isso. A maioria foge dessa viagem interna, porque é muito mais fácil culpar o outro, o passado, o sistema. É muito mais fácil seguir dormindo, mas o despertar não pede licença. Ele invade, derruba, remexe tudo. Ele chega como um vendaval, desorganizando o que estava apenas funcionando. E o que funciona nem sempre é o que faz sentido. Você começa a revisitar sua história com outros olhos. Aqueles traumas que você achava que tinha superado voltam à tona. Não para te ferir de novo, mas para serem vistos, ouvidos, acolhidos. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E agora você entende o porquê. Quanto mais você finge que não dói, mais a dor te cobra presença. É preciso coragem para mergulhar. Coragem para olhar nos olhos da sua sombra e dizer, eu vejo você, não com julgamento, mas com amor. Porque a sua sombra não é o inimigo. Ela é a parte de você que não recebeu luz, que não recebeu aceitação. E agora ela só quer ser integrada, quer ser lembrada, quer existir sem ser negada. Esse processo não é rápido e não segue linha reta. Às vezes você acha que está curado e algo te dispara de novo.
um cheiro, uma palavra, uma lembrança, mas agora você está mais consciente. Você já não reage no automático, você sente, respira e escolhe. O novo você nasce aí, na escolha de agir diferente mesmo sentindo o mesmo. Você aprende que vulnerabilidade não é fraqueza, é força. Força de quem não tem mais vergonha de sentir, de quem entendeu que sensibilidade é dom e não defeito. Que chorar em público não é sinal de instabilidade, mas de conexão. Você começa a honrar suas emoções, todas elas, sem tentar encaixá-las em caixinhas de controle. As pessoas talvez não entendam, talvez digam que você mudou demais e você sorri, porque sabe que na verdade você só está voltando para casa, está saindo da persona, esse personagem que você criou para sobreviver e se conectando com a sua essência. A essência não precisa agradar ninguém, ela apenas é. Você também começa a compreender a diferença entre estar sozinho e estar em paz. Antes, o silêncio te incomodava. Hoje, ele te acolhe. Antes, a solidão era castigo. Hoje, ela é ninho. Você descobre que não precisa de multidão para se sentir inteiro. Basta estar presente consigo mesmo. E isso é liberdade. Esse novo, você não corre mais atrás. Ele se posiciona, não implora. Ele atrai, não se humilha. Ele se respeita tanto que não aceita mais migalhas. Nem de atenção, nem de amor, nem de reconhecimento. E aos poucos, o que não vibra na mesma frequência simplesmente se afasta. Sem briga, sem drama, apenas se dissolve. Você começa a ver beleza nas pequenas coisas. O nascer do sol, o cheiro do café, o toque do vento. Você não está mais vivendo para o futuro. Está vivendo o agora. E o agora tem sabor. O agora é onde tudo acontece. É no agora que você respira, sente, percebe, transforma. É no agora que você renasce todos os dias. Muita gente te chamará de frio, porque você parou de responder imediatamente. Mas o que eles não sabem é que você apenas aprendeu a não reagir por impulso. Você aprendeu a dar um passo para trás antes de agir, a sentir o que é seu e o que é do outro, e principalmente aprendeu a se proteger sem se fechar. Seu chega não te tornou duro. Ele te ensinou a ser firme, a não se deixar levar por promessas vazias, por discursos bonitos sem ação. Você aprendeu que palavras não sustentam uma vida, que o amor é construção, presença, verdade, e que não há amor que compense a falta de amor próprio. Você ainda sente medo, claro, mas agora você anda com ele. Antes, o medo te paralisava. Hoje, ele te guia. Você não precisa mais da aprovação dos outros para seguir, porque você está começando a se aprovar, a se aceitar, a se enxergar com olhos mais generosos, e essa aceitação é cura. Você percebe que está mudando quando para de esperar que o outro mude, quando entende que cada um está num estágio diferente da jornada, e que forçar alguém a ver o que você já enxerga é violência. Você começa a respeitar o tempo do outro e, ao mesmo tempo, decide não se atrasar mais pelo tempo de ninguém. O novo você não se desculpa por existir, não se encolhe para caber, não se explica o tempo todo. Você aprendeu que a sua paz não pode mais depender da compreensão alheia. E isso não é arrogância, é maturidade emocional. É saber que nem todo mundo vai te entender, mas isso não diminui quem você é. Pouco a pouco, você percebe que o verdadeiro sucesso não é aquilo que o mundo aplaude. É aquilo que faz seu coração bater mais forte. É dormir em paz. É viver com leveza. É ter relações honestas. É acordar sem o peso de precisar provar algo. É se olhar no espelho e se reconhecer. E mesmo que ainda existam dias de dúvida, de dor, de cansaço, agora você sabe onde se encontrar. Você tem um lugar interno onde pode se recolher, onde pode chorar sem culpa, respirar sem pressa e se reconstruir em silêncio. Esse lugar é sagrado, é a sua alma voltando para casa. Seu chega foi o estopim, o primeiro passo.
E embora o caminho ainda tenha pedras, agora você anda com mais presença. Você tropeça, mas levanta com mais sabedoria, porque já entendeu que a dor ensina, que as quedas lapidam, e que cada cicatriz tem uma história, e cada história tem um porquê. Você começa a olhar para o passado com mais compaixão. Antes havia raiva, culpa, ressentimento, agora há compreensão. Não foi fácil, mas foi necessário. Você precisou passar por tudo aquilo para ser quem é hoje. E mesmo com as marcas, você começa a agradecer. A ver sentido onde antes só havia caos. Esse novo você não é perfeito, mas é mais inteiro, é mais honesto, mais verdadeiro. Você não quer mais parecer forte, quer ser real, quer ser leve, quer ser você, sem filtros, sem máscaras, sem armaduras, porque agora você entende, a vida é curta demais para viver escondido atrás de versões inventadas. E quando alguém pergunta o que mudou, você talvez nem saiba explicar. Porque não foi uma mudança visível, mas interna. Não foi sobre fazer diferente. Foi sobre ser diferente. Foi sobre voltar a sentir, a ouvir, a respeitar. Foi sobre se permitir. Porque quando você diz chega, não está fugindo, está voltando, voltando para dentro, para sua alma, para o seu centro. E esse retorno é o verdadeiro milagre. O novo, você não tem mais pressa. Porque entendeu que acelerar não encurta o caminho da cura. Ao contrário, só o atrasa. O que é verdadeiro floresce no tempo certo. O que é seu não precisa ser forçado. Você começa a respeitar os ciclos, a aceitar os invernos e a confiar que toda escuridão tem fim. Você aprende a honrar cada dor que atravessou. Não porque gostou de sofrer, mas porque reconhece quem você se tornou depois de cada lágrima. A dor te trouxe aqui, te fez mergulhar, rever, repensar, recomeçar. E agora você percebe que algumas dores vieram não para te destruir, mas para revelar sua força esquecida. A jornada de renascimento é solitária, porque ninguém pode atravessar por você. Mas ela também é mágica, porque ao se encontrar, você começa a atrair encontros verdadeiros, pessoas que vibram na mesma frequência, almas que não querem aparência, mas essência, relações que não exigem esforço, mas presença. Você deixa de correr atrás de respostas e começa a viver as perguntas. Sente que há algo maior te guiando, uma inteligência invisível. Um fio de conexão entre você e o todo. E mesmo sem entender todos os porquês, você sente que está no caminho. E isso basta. O coração, mesmo em silêncio, sabe quando está alinhado. O chega que você gritou ontem virou semente hoje. Uma semente de consciência, de verdade, de nova vida. E como toda semente, você precisou ir ao fundo da terra, ao escuro, ao silêncio. Mas agora algo brota. Um novo você desponta. Ainda frágil, mas real. Ainda tímido, mas verdadeiro. Carl Jung dizia que a árvore que cresce até o céu também precisa ter raízes que toquem o inferno. E você foi lá, tocou sua escuridão, abraçou suas sombras, chorou seus abismos, e agora começa a subir, devagar, mas com firmeza. Porque quem conhece suas raízes não se perde com qualquer vento. A vida continua acontecendo, os desafios não somem. Mas você agora tem novas lentes, um novo olhar. Onde antes havia reatividade, agora há escolha. Onde havia ruído, há escuta. Onde havia medo, há presença. Você não quer mais controlar tudo, quer viver, sentir, ser. Isso muda completamente a experiência. O novo você é mais inteiro, mas também mais leve, porque deixou para trás o que não era seu, as expectativas, os padrões, as culpas herdadas. Você não quer mais ser forte o tempo todo. Quer ser verdadeiro, quer se permitir ser humano, e nesse espaço de humanidade a alma respira. Você entende, enfim, que amar a si mesmo não é egoísmo. É o começo de todo o resto. Sem esse amor, tudo desaba. Com ele, tudo floresce. Amar a si é se proteger, se acolher, se respeitar.
É dizer sim ao que expande e não ao que encolhe. É ser sua própria casa quando o mundo lá fora for tempestade. E você se torna essa casa. Aos poucos você aprende a se ouvir antes de pedir para ser ouvido, a se cuidar antes de esperar cuidado, a se nutrir antes de buscar alimento no outro. Você percebe que está se curando quando não espera mais que alguém venha te salvar. Você já sabe, a salvação sempre esteve dentro. A antiga versão de você pode até aparecer às vezes, em lembranças, em hábitos antigos, em momentos de fraqueza, mas agora você sabe quem é, e mesmo quando tropeça, já não se abandona mais, porque o novo você aprendeu a ficar consigo, ficar em paz, ficar inteiro. E se você ainda está no meio do processo, se ainda sente que está entre o que era e o que está se tornando, está tudo bem. O casulo não é confortável, mas é necessário. A lagarta também não entende o que está acontecendo quando tudo parece se desfazer. Mas o que ela chama de fim, o universo chama de começo. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa saber para onde tudo vai. Precisa apenas seguir. Um passo por vez, um respiro por vez, uma escolha consciente por vez. Porque é assim que o novo se constrói, no presente, no pequeno, no invisível, na constância. E quando você se der conta, estará vivendo uma vida que antes parecia impossível. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você se tornou inteiro. E quem é inteiro vive com mais verdade, com mais presença, com mais alma. Você passa a sentir o tempo de outro jeito e descobre que a vida sempre esteve aqui, esperando que você voltasse para ela. Talvez as pessoas ao seu redor não vejam essa transformação com clareza. Talvez continuem te olhando com os olhos do passado. Mas você sabe que mudou. Sabe que atravessou, e isso ninguém pode tirar. A paz que nasce quando você se encontra é silenciosa, mas poderosa. É a certeza de que está onde precisa estar. Então, se você ainda não disse chega, talvez esteja na hora de escolher por você, de soltar o que não te pertence, de honrar o que sente, de se permitir renascer. E se você já disse chega, confie. O novo está nascendo, e ele vem com tudo aquilo que sua alma sempre pediu, mas que você só consegue acessar quando para de fugir de si mesmo. Permita-se essa travessia. Honre o seu tempo. Confie no processo. Não desista de você, porque quando você diz chega, o universo responde: bem-vindo de volta. E se essa mensagem fez sentido para você, se tocou algum canto adormecido da sua alma, lembre-se de compartilhar com alguém que também precise ouvir isso. Às vezes, uma palavra é suficiente para despertar. E se você quiser continuar essa jornada de despertar interior, inscreva-se no canal. Aqui, a gente não entrega respostas prontas, mas caminha junto na busca pela verdade que liberta.